De volta com o RN e vamos seguir falando de preços agropecuários. Vamos retomar o contato com o analista de mercado e gerente sênior de relacionamento da EdgePoint Global Markets, o Andrei Cirolini, que vai explicar para a gente. A gente deu há pouco agora, Andrei, a alta expressiva da soja na Bolsa de Chicago, alta também do milho e do trigo, né? O que puxou essas altas especificamente hoje? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Andrei. Boa noite, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês também. Essas altas tão expressivas que nós tivemos no mercado hoje são um reflexo do mercado climático que nós estamos vivendo agora nos Estados Unidos, né? Então, é um momento de alta volatilidade no mercado, onde o vai e vem das notícias sobre o clima vão continuar impactando bastante no mercado. Então, com o clima seco que nós estamos vendo aí nos últimos dias e até o último relatório agora segunda-feira de progresso de safra, que mostrou uma baixa tanto no rating de bons e excelentes, tanto para soja quanto para milho, quanto para trigo de primavera, né, associado a mapas ainda com chuvas não tão expressivas. Isso acabou impactando aí nas cotações do mercado hoje. E eu estava reparando aqui, né, que, por exemplo, o óleo de soja tem para contrato dezembro de 2023 uma alta de mais de 3%. Obviamente tem relação, né, com essa questão da soja, o complexo inteiro, mas eu queria te perguntar como é que isso pode impactar aqui no Brasil, né, em relação a a nossa produção de óleo, a indústria do óleo, por exemplo, pode ser também algo muito positivo, não? Com certeza, com a quebra de safra argentina, que é o principal aí, exportador de óleo e farelo mundial, acaba impactando aí para os outros produtores de soja, né, principalmente para os Estados Unidos e Brasil. Então, o Brasil vai ser um player importante nesse momento de mercado e com certeza é importante para né, acaba refletindo também nos preços, né, do grão e nos prêmios, né, essas altas aí, né, acaba melhorando também a margem de esmagamento. Então isso é muito importante para a nossa indústria aqui interna. Quer dizer, um bom momento para o preço da soja especificamente, mas temos ainda muitos problemas, principalmente no escoamento da safra, né? Os portos ainda entupidos aí com filas de navios, prêmios baixos, né? Como é que você vê essa situação? Isso também é muito prejudicial, né, para o nosso produto. Com certeza, a gente vem num cenário onde teve pouca comercialização antecipada do produto, e com um recorde de produção do Brasil, acabou impactando muito na logística, né? E isso se refletiu principalmente nos prêmios que a gente viu nos portos aí durante a safra e está refletindo até hoje. Deu uma melhorada, mas ainda está refletindo. Agora com essas altas de Chicago continuam sendo um pouco pressionados. Então, cada vez mais importante se está fazendo uma comercialização, sempre olhando a lucratividade, né, da lavoura e fazendo essas vendas, comercializando paulatinamente esse cereal conforme o mercado vai dando oportunidades, como foi dado hoje, né? Então, a gente vinha de safras onde os preços acabavam sempre melhorando. Nós estávamos num ciclo de alta de preços das commodities e cada vez foi se deixando de fazer esses contratos futuros. E quando foi realmente importante esses contratos futuros, a gente estava pouco vendido e isso impactou mais ainda, né, já no déficit normal que a gente tem de logística aqui no país e acabou se refletindo nos prêmios e nos preços ao produtor. Andrei, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a situação do milho e do trigo, né? Aqui no Brasil a gente teve uma área maior de plantio de trigo, mas a Conab reduziu a estimativa. Eu queria que você falasse sobre o impacto dos preços, né? De uma maior oferta do milho e essa situação do trigo. Com certeza, após todo o cenário que a gente teve de guerra, principalmente de Ucrânia e Rússia, a gente viu os preços das commodities, principalmente, né, milho e trigo, se valorizarem bastante.
porém os preços estão, né, com uma perspectiva de produção normal, escoamento normal de safra mundial, os preços estão voltando a patamares normais, digamos assim. Essa baixa na produção de trigo se reflete principalmente, por mais que a gente esteja tendo uma manutenção de área aqui no Rio Grande do Sul e um aumento de em torno de 200 mil hectares no Paraná, a produção que nós tivemos, principalmente, a produtividade que nós tivemos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, na safra passada, foi algo excepcional, fora da curva. Então, a expectativa da Conab é que essa produção também volte ao normal aqui no Rio Grande do Sul, principalmente com uma perspectiva de El Niño, que normalmente pode trazer alguns problemas para a cultura nossa aqui de inverno, né, no momento da colheita. Então, esses números da Conab refletem uma consideração de produtividade normal aqui do Rio Grande do Sul e faz com que a produção seja um pouco mais baixa do que foi relativamente ano passado, por mais que a gente tenha um aumento de área em torno de 200 mil hectares no Brasil.